Gabriela Helena também já conseguiu. Vamos lá. Eu queria, irmãos, hoje trazer um tema que eu considero estar no top 5 aí dos mais importantes que nós deveríamos mais falar. Como igreja, deveríamos mais ensinar e mais tratar desse texto, desse tema, com mais diligência, com mais continuidade, porque tem a ver com a nossa vida do dia a dia, tem a ver com aquilo que Deus quer para nós. Então eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos para a gente começar. Pedir que Deus abra o nosso entendimento, pedir que Deus nos dê graça, pedir que Deus discorra da sua palavra e nos dê aplicações personalizadas no coração dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, começamos essa manhã glorificando ao Deus que é o único Deus, Criador dos céus e da terra, aquele a quem confiamos, em quem entregamos nas mãos da nossa vida, nosso futuro e nosso presente, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos dê clareza na palavra, que não seja apenas aos ouvidos, mas que chegue no coração, que cause transformação na alma, Pai, que confunda, Senhor Deus, toda a obra da carne e toda a confusão da mente. Em nome de Jesus, nos dê direcionamento para que possamos ser melhores e produzir melhores resultados na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu à igreja que ficava na Galácia, aos Gálatas. Capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantos são, irmãos? Quem já contou? Vamos contar aqui agora. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Foi 9, né? Frutos do Espírito. Glória a Deus. Espera aí. Hoje eu estou com um evento acontecendo e uma entrega acontecendo. Irmãos, por que eu acho tão importante falar dos frutos do Espírito? Porque a Bíblia mostra claramente que Deus, em sua finalidade, Ele não quer apenas que a gente chegue no céu, pastor. A vontade de Deus não é a vontade final de Deus. Por que Jesus veio, morreu, mandou o Espírito Santo? A vontade dele final é que a gente apenas chegue no céu. Mas a Bíblia também mostra claramente que a vontade de Deus é que nós venhamos nos parecer com Ele. Entendeu? Venhamos nos parecer com Ele. Então Deus tem esse propósito de que transforme o ser humano que Ele salva, mau, pecador, imundo, cheio de intenções erradas, avarento, que são as obras da carne, faccioso, que gosta de dividir, sem domínio próprio, impossível, irado,
transforme este ser humano à imagem parecida com Jesus. A imagem parecida com Jesus, que é o varão perfeito. E a Bíblia mostra que Jesus é Deus. Então tudo que Jesus mostrou enquanto estava na terra, tudo que Jesus fez, tudo como Jesus reagiu, o seu caráter, a sua personalidade, estão manifestando como Deus é, na verdade. Jesus é a manifestação de Deus. É Deus mostrando como Ele é, através da pessoa de Jesus. Então, o propósito de nós sermos cristãos é nós nos transformarmos e nos parecermos com Jesus, que é Deus. E que bom, né, que Deus é tão bom assim. Porque pensa comigo, Deus poderia ser como Ele quisesse. Existe só um Deus, nós cremos nisso. E como Deus é? Que personalidade que Deus tem? Deus é irado, Deus é misericordioso, Deus é manso, Deus é paciente, Deus é invejoso, Deus é amor. Qual que é a personalidade de Deus? Ainda bem que a Bíblia nos revela que Deus tem uma personalidade maravilhosa, muito melhor do que a nossa. Porque o que seria desse mundo se Deus fosse o contrário do que Ele é? Né? Mas ainda bem que o Deus, Ele é bom. A gente pode falar isso para si mesmo. Deus é bom e muito melhor do que nós. E isso faz dele ser mais digno de louvor. Isso faz dele mais digno de exaltação, digno de devoção, de culto. Então, é o versículo que fala de provai e vede que o Senhor é bom. Será que todos nós já provamos? Toda a igreja já provou? Ou dentro da igreja tem aqueles que provaram, mas também tem aqueles que só viram de longe. É que nem um bolo, né? Tem gente que experimentou o bolo, mas tem gente que só olhou pro bolo e falou: nossa, que bolo bonito, que bolo bom. Esse bolo é gostoso, olha a cara dele. Quem a Helena ficou com vontade de comer aquele bolo de maracujá, ela olhou e falou: esse bolo é bom, esse bolo é gostoso. Agora provar é outra história. Provar é ir lá e comer. Ela teve que comer outro, porque não achou mais aquilo. Mas ainda bem que ela gostou. Então a gente tem que experimentar essa bondade de Deus. E como é que a gente experimenta? Com intimidade, buscando a Ele. Só que a aula de hoje é sobre ter em nós aquilo que Deus tem nele. Porque se a gente tiver em nós aquilo que Deus tem, todo mundo ao nosso redor vai perceber. E nós vamos fazer o bem para todo mundo que está na nossa vida. E tudo que está ao nosso redor vai ser contagiado pelos frutos que eu tenho na minha vida. Então eu aprendi a valorizar isso aqui. E olha que eu sempre ouvi Paul Walsh, Paulo Júnior Hernandes falando sobre isso. Porque na igreja pentecostal, muitas vezes nós nos convertemos olhando, olha aquele homem de Deus ali, ó. Aí eu olho para ele, o que eu vejo nele? Ele é homem de Deus porque ele profetiza. Ele é homem de Deus porque ele prega com eloquência. Ele é homem de Deus porque ele é usado. Ele é homem de Deus porque ele está em toda a obra. Ele é homem de Deus porque ele é o cara, ele faz acontecer aqui na igreja. Olha aquela mulher de Deus ali. Ela é mulher de Deus porque ela sapateia com um pé só. Ela é mulher de Deus porque ela entrega a profecia. Ela é mulher de Deus porque ela está sempre na liderança, ela está sempre ali, sempre presente. Ela é mulher de Deus porque ela é usada na igreja. Pera lá. Será se esse homem de Deus é homem de Deus mesmo? Não é isso que comprova. Será se essa mulher de Deus é mulher de Deus mesmo? Não é isso que comprova. Isso aqui comprova, que eu acabei de falar, que eles são usados por Deus. Tudo bem. Usados por Deus é bom, não tem problema. Só que tem como um homem ser usado por Deus e não ser um homem de Deus. Sim. Tem como uma mulher ser usada por Deus e não ser uma mulher de Deus. Por quê? Porque Deus está usando ela para atingir outras pessoas através dela. Só que ela mesma não está sendo atingida por Deus. Só que ela mesma não está experimentando o poder. Ela mesma não está experimentando a transformação que só vem através da palavra. Através da palavra. Eu conheci uma pessoa assim lá no interior. Era desse tipo aí. Nós conversamos até sobre não foi? Foi ele mesmo. E essa qualidade que você está falando aí. Entendeu?
Ele foi usado por Deus, não que ele era homem de Deus. Sim. Ele não era homem de Deus, ele foi usado ali por Deus, foi. Ganhou muitas almas, foi, mas só ele mesmo não era homem de Deus. E depois que eu casei, pastor, isso ficou mais claro para mim. Por quê? Nada manifesta mais os nossos defeitos do que um casamento. Você está morando, você está junto com uma outra pessoa, convivendo no mesmo lar, tendo mentes diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, e tem que fazer isso ter harmonia. Como vai acontecer para ter harmonia se eu sou falha e ela é falha? Logo, as nossas falhas vão se manifestar, vão aparecer muito mais. É por isso que a gente diz que no namoro é tudo melhor. No namoro é tudo mais fácil, no noivado é tudo mais fácil, mas no casamento as falhas aparecem. Só que elas não aparecem para explodir. Não é o propósito de Deus esse. As falhas, Helena, não vão aparecer para a minha falha ser pior que a dele, eu vencer ele, ela vencer a mim, não. As falhas vão aparecer para a gente tratá-las, para a gente melhorá-las, para a gente ser transformado por saber o que é a minha falha, que muitas vezes eu não sabia, mas no casamento se manifesta, assim como a dela também. Vamos lá. Vamos ler então de novo o texto. Abre o texto comigo aí. Tem cliente ligando. Oi? Você consegue pôr aqui pra mim, por favor? É uma falha dela, uma falha que a gente está tratando agora. É a falha de encher a garrafa. Não enche a garrafa, só ele. Ao contrário. Abre aí. Helena está sem vida, né? Aproximar o macho da vida. Deixa eu ver aqui. Tem. Só responder essa pergunta. Então, irmãos, Gabriela e Helena chegaram um pouco depois. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito. E é um tema muito importante porque, como eu estava falando, depois que eu casei, comecei a perceber mais a importância. Só que eu já percebi antes também, porque a igreja dava muita evasão, muita importância para os dons. Então, assim, eu podia ser usado. Eu podia ser usado aqui na profecia, pregar, mas a Juliana vinha falar comigo, eu era grosso com a Juliana, mas tá tudo bem, porque eu sou usado. Eu não tratava com humildade as pessoas, por quê? Porque eu sou usado por Deus. Eu sou homem de Deus, ó. Vigia até que você vai falar comigo, hein? Então, havia essa disparidade nos princípios, porque a Bíblia sempre deixou claro que o propósito de Deus é que a gente venha nos parecer com Jesus. Esse é o propósito. E como nós nos parecemos, tendo o fruto do Espírito. Qual que é o primeiro fruto que aparece aí, irmãos? Mas... amor. Está escrito assim, ó. Mas os frutos do Espírito são... Um fruto. É um fruto só. É. Como é que ele fala que é um fruto só e depois ele começa a falar um monte de coisa? Amor, alegria, paz, paciência. Porque Paulo está querendo dizer que quando o fruto começa a se manifestar na sua vida, é um fruto só que se manifesta de várias formas. É que nem tangerina. É que nem tangerina? Como é que é tangerina? É uma fruta, vários gomos. Como se chama esses coisas? Bom. Esses gomos. Então é uma fruta só, mas e se aprende aonde? Na minha vida é uma viagem. Mas ela aprendeu também lá no interior, quando a gente era criança, na revistinha de escola dominical, eles sempre colocavam os frutos do Espírito assim, como uma tangerina com vários gominhos. Lembra? O principal disso aí tudo é o amor. Se a pessoa tem um amor, vai gerar dentro dele esse fruto aí. É consequência, frutos, né? A bondade, a longanimidade, porque ele tem amor. Então o fruto vai do fruto, porque o principal é o amor.
Quando a pessoa tem um amor, os outros frutos vai se encaixando, né? Bondade, longanimidade, fidelidade, fé, é tudo isso aí. Através do amor. Só que olha que interessante, pessoal, o amor é o mais importante. E ele começa com o amor, mostrando que é o mais importante. Porém, não é tudo. Porque ele continua dando outras características. E é tão interessante os frutos do Espírito, irmãos, que eu queria ter aqui um papel agora, que eu teria dado para vocês, com esses 9 frutos. E de 0 a 10, depois da aula, cada um iria dar uma nota para si mesmo. Qual que é a minha nota para esse fruto? Dá para pegar. Para pegar a média. Dá para você pegar daqui a pouco. Interessante. Então, irmãos, a Bíblia, antes de falar dos frutos do Espírito, ela fala das obras da Carne. Ou seja, eu posso dar o fruto do Espírito, mas possa ser que eu estou dando o fruto da carne também. E sabe qual que é o pior de tudo isso? Que a obra da carne, ela é natural do ser humano, enquanto o fruto do Espírito, ele é natural de Deus. O que significa? Que sem Deus, o que eu vou produzir naturalmente? A obra da carne. Gabriel, o que é a obra da carne? Só coisa terrível. Inveja, feitiçaria, adultério, facções, a pessoa que pode ficar dividindo. Tem tanta gente carnal assim. Ira. Eu tô com uma frase na minha cabeça há muitos dias, irmão. E essa frase ela diz assim, ó. Não é personalidade. Não é... Qual que é aquela palavra que a gente sempre usa hoje em dia? Gênio forte. Não é gênio forte, mas tem a outra. Que temperamento. Não é temperamento. É carnalidade, crente. É carnalidade. Jovem evangélico. É carnalidade no fim. Nós gostamos de tapear, nós gostamos de mascarar, nós gostamos de enfeitar, maquiar a carne maldita que é nossa, irmão, e não lutar contra ela, e por isso que não melhora, porque é carnalidade, é um sinal que eu estou longe de Deus, é um sinal que eu estou distante de uma vida devocional, que eu não estou orando, que eu não estou jejuando, que eu não estou comendo a Bíblia. Essa é a verdade. Alimentando a carne. Sim, qual que é o fruto desse estresse? Qual que é o fruto dessa... Porque quem está cheio do Espírito Santo, quem está com a intimidade de Deus, a vida pode dar um problemão, irmãos, mas os frutos estão aí. A pessoa tem paz, a pessoa tem paciência, a pessoa tem mansidão. É só qualidade boa, meu Deus do céu. É só qualidade boa. Aleluia. Peraí, não tem que responder isso aqui. É cliente, eu estou com o WhatsApp, ainda bem que eu estou com esse WhatsApp aqui, porque eles estão indo retirar o óculos. O rapaz está entregando aí no Rotary Club. Ele vai ser mandado embora esse filho. Brincadeira. Então nós temos que transpassar o fruto para os seres cristãos. E o mundo está olhando para a gente, o pastor está olhando, está vendo? Crente, estressado, né? Bravo, invejoso, faccioso, só fica falando mal dos outros. Não tem Deus na pessoa. Porque esse é o maior testemunho. Essa é a maior forma de evangelizar. Não é ficar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, vamos para a minha igreja. Não. O ímpio precisa ver Deus em nós. O ímpio precisa olhar para nós e ver como ele é comportado, como ele é educado, como ele trata as pessoas bem. Tudo tem a ver na forma de tratar as pessoas. Nossa, como ele gosta de ajudar, ou ela gosta de ajudar, né? É uma pessoa que sempre está ali, sempre dá uma palavra. Nossa, eu gosto de falar com ele, com ela, porque ela sempre transmite uma coisa boa. O que essa menina tem? Está sempre sorrindo. Não é essa pessoa que um dia chega feliz, Deus é bom, ama estar aqui trabalhando, ama estudar aqui. No outro dia chega, ai, não suporta aquele chefe, fala mal de todo mundo, fica aquela cara de sapo. Pode falar. Gabriel, antigamente era assim, as pessoas falavam assim, não, ele é crente, não sei o que, não fala assim com ele, tem respeito, né? Hoje em dia é o contrário, né? Assim é crente.
Tinha que ser crente. Tinha que ser crente. Mundanizou, né? E os crentes ficam lá no meio, quer ser parte de todo mundo. Ai, eu não tenho de vocês. Aí ser crente não moda, pastor. Vamos pra minha igreja, vamos, é como se fosse um clube. Coloca uma camisa bonita, com o leão nas costas, pinta a igreja de preto, tá todo mundo adorando ao Senhor. Não tem mais a diferença do caráter. O evangélico faz coisas que o mundano faz, o mundano imita o evangelho, porque está tudo a mesma areia do mesmo saco. Mas não, temos que mostrar a diferença: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. Agora vamos entrar aqui em cada uma dessas palavras no original para a gente ter um significado mais profundo do que cada fruto é. Então vamos começar pelo amor, pastor. A palavra original que está aqui no grego é a palavra ágape. É o amor ágape. Que a Bíblia no Novo Testamento mostra 3 amores, né? 3 tipos de amor. E o ágape, olha que interessante. O ágape é o amor que é mais usado que Deus faz, pastor. O amor de Deus. O amor de Deus. Deus é amor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Helena, a Bíblia fala que Deus é ágape. E quando a Bíblia fala que você tem que amar, a Bíblia diz que você tem que ágape. É o mesmo amor. Que amor é esse? É o amor sacrificial. É o amor que busca o bem mesmo quando não é correspondido. É o amor de Deus. Deus nos ama muitas vezes sem a gente merecer. E você ama alguém sem essa pessoa merecer? Não, né? Olha que legal, a Bíblia diz em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado dentro de nós, dentro dos cristãos, dentro daqueles que creem. O amor de Deus é derramado. Então, o mesmo amor que Deus tem, Ele quer que a gente tenha. Um amor insistente. É aquele amor, pastor, de 1 Coríntios 13, né? Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você está suportando alguém? Suporta por amor. Agora o segundo fruto. Qual que é o segundo fruto do texto? Uso. Em outras traduções é alegria. E aí? Como é que está a alegria dentro de você? Como é que está a alegria? Como é que estão os sorrisos? São sorrisos circunstanciais, que depende da estrela se alinhar com Marte, com Vênus e acontecer alguma coisa na sua vida. Depende de muita coisa para ficar feliz, né? Aquela pessoa que depende de várias circunstâncias. Não, tem que acordar bem no horário certo, comer o que eu gosto, o sol tem que estar da temperatura certa, alguém tem que trazer uma notícia boa, tem que cair dinheiro na minha conta para eu ficar feliz. E ninguém pode estar mal, não pode ser... Não. A alegria aqui no original é Irene. Não, desculpa, é Xará. Que significa uma alegria que não depende de circunstância, mas que depende da presença de Deus. É a alegria que Jesus falou: alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito aonde? No livro da vida. É a alegria da salvação, pastor. É a alegria de ter o nome lá. Ei, olha o que Jesus falou, olha o que Davi falou: devolva a alegria da salvação, porque eu perdi quando eu pequei, quando eu caí. Trazer-me de volta a alegria da salvação. É uma alegria que dá estabilidade. E se tem uma coisa que os demônios querem, pastor, é tirar nossa alegria, é tirar esse fruto. Quando a pessoa não tem mais alegria, porque não tem certeza da salvação dele. Sim. Ele já perdeu, entendeu? Porque a alegria que está falando aí é da salvação, né? Se a pessoa não tem mais alegria dentro dele, porque ele já perdeu já o temor a Deus. E ele precisa urgentemente buscar essa alegria para continuar dentro do coração dele. Porque qual é o objetivo do crente? Porque a gente está servindo o Senhor por quê?
Qual é a nossa alegria de entrar no céu? Isso é verdade. Então, essa é a nossa alegria. E se isso perdeu, a gente vai depressa buscar. E tem a ver com estar cheio do Espírito Santo, né? Sim, Uma pessoa- a gente segundo Davi. É. O que nos traz, o que nos tira a alegria é só o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Se a pessoa não está tendo alegria, porque está afastado de Deus. Ele está bem longe dos caminhos do Senhor. Porque não dá motivo para a gente ficar triste, né? Por causa das circunstâncias do mundo, não dá a luta está passando, não. Isso não vai tirar a alegria dentro de nós, plantar no nosso coração. Porque Paulo falou que nada pode nos separar. Então, se tem a tristeza, porque algo separou você de Deus. Então esses frutos, eles são um medidor para eu ver como é que eu estou na minha vida espiritual. Como é que eu estou acordando? Como é que está a minha alegria de viver? Essa alegria, ela gera estabilidade, ela gera uma força interior. Coisa boa, irmãos, é ser feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Porque o mundo pega uma felicidade diferente, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque você vai ser feliz. Mentira! O mundo não produz pessoas felizes. E isso eu percebi muito quando eu vim para a igreja. Porque eu fui um jovem no mundo até 16 anos. Então eu saí, eu fiz coisas erradas, eu experimentei. E tinha uma coisa que me chamou muita atenção quando Jesus me salvou, foi isso. Porque eu ia para pancadão, eu ia para uma festa, eu fazia, usava droga, bebia, eu ia para um lugar, ia para o outro, para casa. E eu percebi aquele vazio. E quando os meninos começaram a me chamar para ir para a igreja, pastor, eu ia para a igreja, né? Como visitante, todo marrudo, todo marrento. Brinco, piercing, tudo aquele negócio, tudo bravo. Aí o que acontece? Eu ia para o culto, muitas vezes não entendia nada que aconteceu no culto. O pessoal me chamava para comer uma pizza, uma esfirra, eu não tinha dinheiro, pagavam tudo para mim. E eu falava, isso aqui não acontece no mundo. E quando eu chegava em casa, eu sentia paz. Paz. E aí eu não sabia o que era paz. Pelas primeiras vezes eu estava entendendo o que era paz. Só que aí eu ainda estava me convertendo. Então no outro dia tinha pancadão. Aí eu ia. E aí eu ia pancadão e quando eu chegava, eu sentia falta da paz. A ausência da paz. Porque agora que eu conheci a paz, eu sei o que é não estar em paz. E eu chorava, sentindo aquele vazio. E aí eu orava e pedia perdão para Deus. Logo eu comecei a entender que se tem uma coisa que tem no ambiente que tem Deus, é alegria, paz, que não depende de circunstâncias. Então isso foi uma das coisas que mais me contagiou. Então, novamente eu te pergunto, está tendo alegria nesse coração? Porque se não tiver, está precisando de um reparo na sua vida com Deus. Isso é pura realidade mesmo. Também quando eu fui nascido no Evangelho, né? Só que ele pegou a minha idade, eu não abandonei, eu fui mais para a igreja, né? Só que não era batizado, não era nada, mas conhecia a verdade. Conhecia a verdade e praticava o errado. Isso. A coisa mais difícil tem isso aí, meu irmão. A gente conhecer a verdade e fazer o errado. Aquilo a consciência sua pesa, entendeu? Eu era uma pessoa assim também, parecia que eu era feliz, nada, andava dando risada, era da boca para fora, só que minha alma chorava, entendeu? Tinha desespero dentro de mim. Eu amanheci o dia na rua, na bagunça. Quando chegava em casa, aquele desespero dentro de mim, eu queria morrer, eu queria me matar. Muitas vezes aconteceu coisas, que isso não é paz. Eu digo, isso não é vida. Parecia que eu estava desfrutando, eu estava me destruindo. Então o mundo traz isso aí, apenas aquele na festividade, é dançando e é ilusão. Chega em casa, dentro da alma dele chora. Falta de Deus. E essa paz que vem de Deus é tão verdadeira, essa alegria é tão verdadeira, que eu falo sem mentira nenhuma. Eu bebia muito jovem, porque é um demônio que tinha na minha família, né? Meu pai, meus tios, eu já perdi, eu acho que uns 4 tios por causa de beber. Família destruída, tudo, eu já bebia muito desde 12, 11 anos. Eu pegava cachaça escondida, meu pai tinha um bar, então era um ambiente propício. Eu pegava cachaça escondida durante a semana, colocava no meio do mato, numa rua que eu conhecia, para no final de semana ir lá e pegar, para poder tomar e sair. Eu nunca mais tive
desejo nenhum assim, tipo de uma recaída. Desde o primeiro dia que eu me converti para beber. Ou qualquer droga, ou não querer sair, pelo contrário, eu quero dormir. Não, irmãos, não dá. Deus preenche, Jesus preenche a alma. Tem um hino que diz, né? Sentir medo é natural, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma. Teve uma coisa que a Gabriela uma vez me falou, eu não sei se ela vai lembrar, e isso é muito verdade. Você lembra, amor? Uma vez a Gabriela me falou assim: nossa, eu acho muito interessante. É pra mim? Tu precisa. Eu só não tô de óculos só porque ia ficar estranho, né? Escola bíblica de manhã de óculos de sol. Não, pode ficar. Tá bem claro hoje. Verão, obrigado, Jesus, pelo verão. Graças. A Gabriela falava assim, ela não entendia, né, amor? Não sei se você vai lembrar, não. Você falava: nossa, amor, eu acho muito interessante que todo dia você acorda do mesmo jeito. Todo dia você tá do mesmo jeito. Lembra, não? Nos lembra? Eu acho que hoje às vezes acordo com dor no corpo, né? Mas o entusiasmo da vida. Porque isso vem do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele fez tanto por nós, pastor. Como é que eu não vou estar feliz? Era pra eu estar como muitos dos meus amigos hoje. Cheio de tatuagem no corpo, numa esquina, cheio de moleque, com as motos, falando besteira, sem propósito, sem família, sem profissão. Era pra eu estar assim. No normal da minha vida, porque eu escolhi isso. Eu escolhi estar que nem eles. Mas Deus escolheu algo diferente para mim. Nem fui eu que escolhi, irmão. Nem fui eu. Então, Gabriel, você escolheu Deus, eu não escolhi Deus. Foi muito forte. Assim como você também. Deus te escolheu. Deus foi lá no meio de um monte e a dedo. Eu quero você. E você provou e viu que era bom. Provei e vi que é ótimo. Entendeu? É isso que o mundo precisa saber. O mundo muitas vezes está sofrendo. E nunca vê, não quer provar. A gente convida, vamos provar do amor de Deus. E quando prova, não quer voltar mais, porque ele preenche o vazio que está dentro dele. E a gente é teimoso, pastor, porque na presença de Deus, Davi diz, tem abundância de prazer, delícias perpétuas. Davi está dizendo assim: na presença de Deus tem prazer para sempre. Não há prazer melhor e delícia melhor do que a presença de Deus. Não tem. É que a gente é teimoso. A gente quer ir para comida, a gente quer ir para passeio, a gente quer ir para aquilo para preencher, não deveria. A gente teria que estar preenchido no quarto, em Deus. E depois vai para o passeio, vai para a comida, mas já vai preenchido. Esse é o cristão, ele é feliz. Tem um hino que a Maria Luísa está ouvindo muito agora, né? Ela coloca toda hora, que é o Satisfação Sem Fim. Eu acho muito interessante esse hino. Satisfação é ter a Cristo, nada melhor. Jamais visto. Tudo é lindo, satisfação sem fim. O que quer dizer? Quer dizer que em Cristo nós estamos 100% satisfeitos, completos. Em Cristo é prazer, é alegria sem fim, satisfação. E é isso aí que nos traz a alegria, essa alegria aí, de sobreviver nesse mundo tão cheio de tanta coisa ruim, né, irmão? E passa anos e estamos ali. Porque tem essa alegria no nosso coração. O mundo não tem. Mas quando você vive no meio de um mundo corrupto, e você tem essa paz, essa alegria, ela faz sobreviver mais e mais anos, né? Na presença do Senhor. Sim. E nunca desistir. É isso mesmo. Isso é uma coisa que o John Piper fala muito, irmãos. Que às vezes o cristão esquece. Não há nada mais importante, não há nada que nos faça ser mais santos do que a alegria em Deus. Nada. Servir a Deus não é viver triste porque eu estou rejeitando um monte de coisa que eu queria, porque eu tenho que obedecer a Deus, porque eu preciso cumprir a regra evangélica. Não entendeu nada. Provavelmente você nem foi salvo, se você pensa assim. Servir a Deus é você trocar coisas ilusórias, maléficas, que parecem ser boas, mas fazem mal, que não me levam a nada, que me tornam uma pessoa pior. Trocar por algo muito mais excelente, algo que me dá paz, que me dá alegria, que abre porta onde não tem porta, que me dá uma família, que me dá um futuro, que me dá prosperidade
E o principal, que quando eu morrer, que vai ser daqui a pouco, já, eu vou ter um lugar tão maravilhoso que eu vou estar, um lugar tão incrível que eu vou estar, que não será para todos, pelo contrário, a Bíblia diz que poucos são os que se salvam, que será para a minoria, onde haverá moradas, haverá uma nova cidade que descerá do céu, a nova Jerusalém que será inaugurada, não haverão muros, nem mar para separar, nem portas, porque não haverá guerra mais para ser protegido. Não haverá o sol, porque a glória do próprio Deus iluminará a cidade. Que alegria, que esperança, que quem não tem Deus não tem essa esperança. Para onde eu vou quando eu morrer? Para onde foi ele, o meu amado avô, avó, pai ou mãe, filho que se foi? Para onde eles foram? Eu os verei? Ou os perdi eternamente? Não tem esperança. Mas nós que temos a clareza da palavra de Deus, nós que temos a revelação divina da verdade, nós que sabemos do futuro, porque já foi escrito, nós estamos alegres e contentes porque temos esperança. Glória a Deus. Alguém quer algo falar sobre a alegria, sobre o fruto da alegria? Alguma experiência? Não foi nada até agora. Não, eu ia só comentar que você comentou, né, Gabriel, sobre a gente deixar as coisas que... Não é ficar triste por deixar de fazer certas coisas por amor a Deus, né? Aí tem um louvor do Voz da Verdade que fala assim: não é sacrifício te amar. Então você deixar as coisas mundanas quando você ama a Cristo não é um sacrifício. Você está deixando por amor. Você está fazendo por como você mesmo falou, por uma coisa maior, por algo melhor, né? Então não tem que ser um sacrifício. Tem que ser um realmente deixa tudo, toma a sua cruz e segue. É praticamente isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Amar, por isso que Paulo fala: tudo que eu tinha, eu considerei perda por amor de Cristo. Sim. Tudo que eu era, no original, ele diz, eu considerei esterco. É uma palavra muito forte. Sim. O que é o esterco? É as fezes, né? Do animal. Não, acho que serve para limpar da terra, uma planta. E ele Não, vem da mas onde? ele é feito do quê? Cocô. Cocô de Do quê? animal. Qual bicho? Qualquer animal? Vaca, boi. Cavalo. É. Então, aquilo que se faz com o cocô do animal é o que eu considero agora o valor do que eu era. Um fariseu dos melhores, da tribo de Benjamim, zeloso, famoso, um homem reconhecido dentro do que ele era. Hoje eu considero cocô de animal. Para que eu possa conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele está querendo dizer assim, ó, quando eu conheci o que realmente tem valor, quando eu provei daquilo que realmente tem preciosidade, quando eu experimentei o melhor, isso aqui ficou para trás, gente. Porque muitas vezes a gente tem desejo pelo mundo, porque muitas vezes nosso coração bate forte pelas coisas materiais do mundo, porque nós não conhecemos aquilo que realmente tem valor. Não provamos. Eu tinha uma frase, pastor, que eu gosto muito e que às vezes eu erro muito nela, que a frase é a seguinte: quem já ouviu essa pergunta? Qual que é o sentido da vida? Já. Muita gente pergunta, né? Até hoje, porque muita gente não sabe. Mas a Bíblia fala o sentido da vida. O sentido mesmo da vida. Em Eclesiastes, que é uma carta, é um livro maravilhoso, muito difícil de ler. Se você ler pela primeira vez, é provável que você não entenda quase nada, porque é um livro profundo. Ele fala sobre o sentido da vida. Eclesiastes fala sobre o que realmente não é vaidade, o que realmente não é ilusão nessa vida. Porque parece que tudo é vaidade. Quando Salomão começa a olhar para esse mundo e fala, não tem nada de propósito aqui, porque tudo passa. Tudo é como vento aqui.
A saúde é como o vento, a juventude passa, os prazeres passam, os bens materiais passam. E o interessante é que quem escreveu foi Salomão, pastor. E a pessoa melhor para poder escrever isso tinha que ser Salomão. Se fosse um pé rapado no meio da rua, quem é ele para dizer o que vale ou não a riqueza? Ele não tem. Ele não tem. Quem é ele para dizer o que vale ou não a fama? Ou a sabedoria, o conhecimento? Mas Salomão é quem mais poderia falar. E eu acredito que Deus usou Salomão para isso. E Deus deu tudo para Salomão para ele poder provar de tudo e ver que o tudo sem Deus ainda é Nada. Enquanto Davi não teve tudo que Salomão teve, foi muito mais bem sucedido, porque Davi teve o principal. O que era o principal de Davi? A presença. Um coração que desejava Deus. E a presença de Deus. A gente até falou na última aula, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Então a coisa principal, se alguém perguntasse, Davi, o que você mais quer? Davi ia falar, que eu possa conhecer a Deus todos os dias da minha vida, experimentar no templo do Senhor a glória e a formosura, porque isso que faz meu coração bater forte. Então qual que é o sentido de Deus, ou da vida? Salomão termina dizendo, né, para o jovem buscar ao Senhor durante a sua mocidade, e acaba terminando, de tudo que tens para fazer, guarda os mandamentos do Senhor e buscas a Ele. Ou seja, o sentido da vida é buscar a Deus. E a frase é, quem busca a Deus encontra tudo que precisa. Isso facilita muito a vida, pastor. Porque nós, principalmente jovens, precisamos de muitas coisas, precisamos tomar muitas decisões, precisamos escolher caminhos, precisamos fazer muito. Porque tudo que a gente vai fazer vai ter consequência na vida, então a gente fica muito ansioso pelas decisões. Mas, se quando eu busco Deus eu encontro tudo que eu preciso, logo eu deveria focar apenas em uma coisa principal: buscar Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem buscado a Deus? E a vida do crente é assim, por exemplo, ele só recebe aquilo que ele está buscando se ele estiver enquadrado dentro da palavra. Né? Aí ele recebe. Não adianta a pessoa não estiver enquadrada dentro da palavra, tudo errado e pedir e não vai receber. Cara, é bíblico isso aí, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Pode pedir tudo que você quiser, será feito. Então tem que pedir a Deus, se não estiver enquadrado dentro da palavra. Se não tiver, se pedir, pode pedir o ano inteiro e não receber nada. É o segredo disso aí. Nós temos que estar enquadrado dentro da palavra. Sim. E a palavra dentro de nós. Olha como que é interessante isso aí, né? Muitas vezes a pessoa que pede e não recebe, sabe por quê? Pede isso aí. Isso é o que ele faz? Desiste. Não procura muitas vezes ser consertado diante de Deus, né? Que é a coisa melhor que tem que fazer é se consertar. Né? O que ele faz? Desiste. Né? Quer viver uma vida do jeito dele. Não tem renúncia. A nossa vida é todo dia, mas cheia de renúncia. Tem que renunciar a muitas coisas para ser alcançado a misericórdia de Deus na nossa vida. Né? Você vai não renunciar, como pode? Tem que ter decisão, é pastor, por Deus. Sim. Olha que interessante. A gente pode dividir os frutos em 3 áreas. Quais são os 3 primeiros frutos? Amor, alegria e o terceiro, paz. São 3 frutos que em uma categoria operam, sabe aonde? Dentro de nós. Né? Amor, alegria e paz. A paz aqui no original é Eirene, que significa descanso interior, calma profunda, harmonia com Deus. Harmonia com Deus. E diz professor que não tem isso aí, né? Paz. Eu estou falando de crente, não estou falando do mundo. O mundo não tem mesmo. Falando de crente mesmo que não tem paz, sabia? Existe ele, não tem paz. Jesus falou assim, pastor: a minha graça vos dou, não vos dou como o mundo dá.
Você recebeu a paz de Deus? Interessante essa palavra, né? Porque é uma palavra muito falada no mundo todo. Paz, 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 paz. Mas, para você, o que é a paz? Queria saber o que vocês entendem como paz. Quer começar, Gabriel? Pode começar. Uma vez nós tiramos Para falar, pode fazer Eu ia pegar um pão que eu tô passando mal. Aí isso não é paz. Tá muito calor. Não, mas eu posso dar um exemplo de paz por experiências minhas? Pode. Eu acredito que paz seja isso, já aconteceu muito comigo. Eu acreditava que a alegria, a paz estavam nas coisas, né? Então, assim, estar reunido com a família, ficar com, sair, passear, viajar. Estar com as amigas, né? Estar com as amigas. Era uma felicidade para mim. Era sentir paz, né? E eu comecei a perceber, mesmo estando com elas, mesmo estando viajando, mesmo estando com família, mesmo estando fazendo coisas, tendo dinheiro, tendo coisas assim que eu gosto, que eu considerava como paz e alegria, eu ainda ficava triste. Eu não conseguia estar feliz. E eu ficava assim, nossa, mas como? Será que eu sou meio grata a Deus? Porque eu estou fazendo tudo que eu gosto, tudo que eu amo, e eu ainda estou assim, triste, sem paz, uma inquietação, uma vontade de chorar, não queria estar aqui. E até eu descobri que era falta de outras coisas, né? Falta de paz dentro de mim mesmo. E quando eu experimentei ter o que eu gosto, mas não paz com Cristo, nossa, tudo de bom. Mas também não entendo ter tudo isso e não ter a paz, não ter a alegria. Então a falta de paz é isso, é a inquietação, é você não estar bem com nada. Aguenta. Nada prende. O que você acha, Gabriel? É a mesma coisa, porque paz pra mim é assim, você tá sem as preocupações. Que nem, vai, eu dar um exemplo que eu terminei a escola, já terminei tudo, já tá tudo entregue, eu tô na paz, né? Tô em paz, já entreguei tudo, tá tudo de boa. Né? Não tô só nem a preocupação do que eu vou fazer depois. Mas aí eu deixei nas mãos do Senhor, eu sei que eu tô em paz com isso. Então, pra mim, isso é paz. Saber que tá tudo nas mãos de Deus. E tem como você estar cheio de trabalho para entregar, na correria, e estar em paz ao mesmo tempo? Tem. Tem? Tem. Como? Se tiver com Deus, também deve fazer. Eu acho que paz também faz parte da confiança também, né? Confiança em Deus. Igual, lembra que a Adriana uma vez fez uma comparação aqui? Que alguém escreveu o que seria uma paz. Você lembra? Não. Vai, professor. Ela citou uma paisagem, Uma né? paisagem, né? Ah, Viu algum que foi uma coisa num jardim bonito e o outro fez uma árvore no meio de um rio com uma tormenta muito forte e um passarinho com ninho em cima, né? Isso. Aí ele falou, isso é paz? Então a nossa vida é assim, por mais que seja uma atormentada a nossa vida, nós temos que ter paz. Você está vendo ali, mas dentro de você tem que ter paz. A sua vida é paz. Por mais a tormenta está aí, ó. O mundo está aí, está comendo, não, mas eu estou em paz. Porque eu tenho, isso faz parte também da confiança em Deus. Acreditar que fé em Deus, aí a paz, ela penetra dentro da vida de cada um de nós. Eu vejo assim, a paz no nosso coração é isso aí. Por mais que está acontecendo guerra para lá, guerra para cá, e o povo de Deus está em paz. Por quê? Quem conhece a palavra de Deus fala, sabe, não? Porque isso, nós estamos no fim de tudo isso aí. Quando as coisas estão acontecendo, as coisas ruins, é porque a Bíblia já explicou lá atrás, já tem falado a esse respeito aí. Então o que a gente tem que fazer é ficar em paz. Você vai se desesperar para quê? Vai trazer algum resultado? Não traz resultado nenhum, o desespero. Então fique em paz. Descansa, acredita em Deus, que é isso aí que é paz. agora uma coisa interessante, nós estamos falando de paz, mas será se eu consigo, pastor, ficar, eu acho que esse é o ponto. Será se eu consigo ficar em paz só porque a gente ouviu aqui que tem que ter paz em Deus? Será se eu consigo ficar em paz só porque eu entendo que tenho que ter paz, eu decido ficar em paz? Não. Não é isso, não. É algo que eu recebo. É algo que é. Isso, hein? E esse é o ponto.
que eu preciso fazer? Porque a paz é algo prático, não é algo teórico ou filosófico. Eu tenho que sentir, eu tenho que viver. O que eu tenho que fazer para receber essa paz que a gente está falando aqui? Esse é o ponto. Uma vida com Deus, uma vida. E como eu tenho uma vida com Deus? Esse é o ponto. Eu acho que orando, eu falo uma particularidade minha, que a gente tá em família. Fala sobre isso, tô brincando. Mas, por exemplo, final de ano pra mim, sempre é triste, sempre. E é engraçado, porque eu sou com família, coisas que eu gosto, né? Mas sempre era triste pra mim. Eu falava pro Gabriel, mas não entendo porque todo final do ano eu fico triste, eu fico angustiada. Aí você já experimentou buscar a Deus? Eu lembro que teve um ano que era que eu tava assim, bem ruim, assim, que eu sabia que ia ficar triste, que começava assim, sabe, no clima de Natal, já me via aquela tristeza. E é tudo que eu gosto, tipo, sol, calor, né, família, festas, pessoas felizes, eu gosto disso. E aí um dia, eu lembro até hoje, eu fiquei o ano todo buscando muito a Deus. Eu lembro, acho que foi até no samba que eu busquei bastante, orava, jejuava, tive uma vida com Deus. No final do ano, eu lembro que eu nem fiz assim, aquela, ai, nossa, fiz um monte de coisa, mas estava muito feliz, estava muito completa. Então, eu acredito, Gabriel, que é uma vida com Deus e um relacionamento com Deus. É você estar bem espiritualmente. É você orar, jejuar, meditar na palavra de Deus, que é a palavra de Deus também. Tudo isso que você falou tem a ver com disciplina, porque são coisas que eu tenho que fazer de forma disciplinada, porque a correria da vida vai me atrapalhar a fazer essas coisas. Então, se eu não tiver uma rotina, se eu não tiver uma organização, por exemplo, o John Piper fala muito isso, você tem que ter o seu momento, e a gente erra nisso, porque a gente deixa a vida nos levar. E quando sobra um momento oportuno, eu vou orar e se vou. Então a oração não tem que ser algo que... A oração não tem que ser algo que... Do nada, né? Eu vou lá e faço. Não, tem que ser algo programado. Tem que ser algo organizado. Eu falei aquela frase que você fala, só nos resta orar. Olha, pularam na minha vez de falar, né, o que é paz, mas eu vou só citar aqui um exemplo. Um exemplo que inclusive está acontecendo, né? Que nem essa questão lá do meu serviço. Eu estava até conversando com uma enfermeira, que eu falei assim, poxa, eles não podem trocar meus sapatos lá dentro. Tá cheio de sapato meu lá na clínica. Aí ela virou pra mim, ela falou assim, Juliana, você tá preocupada com o sapato? Eu tô preocupada com o meu emprego. A gente não vai ter emprego. E ela começou a falar assim. E na hora que ela falou isso, veio uma paz muito grande dentro de mim, uma certeza de que eu não vou ficar sem emprego. Aí veio aquela certeza, e a Bíblia fala assim, que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Então é uma paz inexplicável, é uma paz que realmente não vem de nós. Não é só uma confiança, é algo que a gente de fato recebe, né? E aí naquele momento que eu senti aquela tranquilidade, aquela paz dentro de mim, dentro do meu coração, veio assim na minha cabeça, sabe? Veio no meu coração, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque ele também é consolador, ele também tá ali. E eu tenho certeza que foi ele que falou assim, eu dei esse emprego para você, só eu posso tirar esse emprego de você. Então eu senti o Espírito Santo profundamente no meu coração, naquele momento, trazendo uma paz, uma tranquilidade para dentro de mim e me confortando. Eu dei esse emprego para você. E aí me fez lembrar, inclusive, a palavra também fala que o Espírito Santo traz à memória, que a gente tem que trazer à memória coisas que tragam esperança. E naquele momento me veio à memória a primeira vez que eu fui demitida e que Deus usou a Priscila para falar comigo que ia restituir, que ia me dar de volta, porque ele tinha aberto aquela porta e só ele poderia fechar. Então naquele momento, quando veio isso na minha memória, eu tive a certeza mais ainda. Eu falei assim, Deus já preparou uma vez, a porta já se fechou uma vez e ele abriu.
Por que se essa porta se fechar de novo ele não pode abrir? Ou quem sabe uma maior? O meu futuro, ele tá nas mãos de Deus. Independente do que vai acontecer aqui ou não, a minha confiança, ela tem que estar em Deus e ela é inabalável porque Deus me garantiu. Ele me deu e só Ele vai me tirar. Aí, naquele momento, eu fiquei tão tranquila que eu dormi tranquila, eu acordei tranquila e eu tava falando com a minha gerente, ela até falou: nossa, Ju, eu nem dormi, eu não tô conseguindo descansar, porque eu tô numa agonia. E ela tava falando no telefone, assim, e eu dormi tão bem que eu fiquei até sem graça de falar pra ela, pois eu dormi que nem um anjo. Mas aí eu falei, não, mas aí eu falei pra ela, olha, fique em paz, porque tá nas mãos de Deus. E eu tinha até falado com o doutor, eu falei: doutor, está nas mãos de Deus. A gente tem que ficar tranquilo porque está nas mãos dele. Todo momento a gente colocava essa clínica nas mãos dele. A gente intercedeu por essa clínica, a gente orou por ela. Dentro da clínica a gente fez momentos de oração, de unção. Então, tipo assim, tá nas mãos dele. Eu falei: fique em paz. Aí ele me falou assim, ele me respondeu: eu tô em paz, Ju. Eu sinceramente tô em paz. Deus já tá providenciando tudo. Ele ainda falou assim. Então eu entendi que a paz que estava em mim também estava nele e em algumas outras pessoas que eu tenho certeza que tem essa paz de Jesus Cristo. Então paz também é realmente isso. É uma coisa que você não consegue entender de onde vem porque não é natural. Não é uma paz natural. E excede todo entendimento. E excede todo entendimento, exato. Porque é sobrenatural. A mente humana não entende. Né? E ela tinha que ver isso em você. Ela tinha que ter visto e tem que ver a paz que excede todo o entendimento dela, porque ela pode pensar: como é que a Juliana dormiu tão bem com tudo isso que está acontecendo? É. E você vai falar, porque Deus me dá esse conforto, é Jesus. E quer ver Deus operar por nós é quando nós estamos em paz. Sim. Deus opera por nós na fé e não na necessidade. Nossa, uma vez eu ouvi isso e falei: ai, Jesus, necessidade é que nossa, estou precisando tanto. Ai, Senhor, eu estou desesperado, eu preciso, eu quero. Deus está olhando. Sua necessidade não é nisso que eu opero. Eu opero na sua fé em mim. Quando você coloca sua confiança em mim, quando você realmente espera de mim, não de outros lugares, e descansa, aí eu entrei em ação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é premiador daqueles que o buscam. Olha a importância de buscar. Tem que buscar. Então, irmão, nós vamos ter mais e mais dessa fé se nós tivermos mais e mais contato com esse Deus, buscando a Ele. E aí a gente não vai ser abalado. Se a nossa fé estiver inteiramente em Deus, a nossa fé estiver bem com Deus, isso aí, mano, não atinge a nós, sabia? O que aconteceu com Daniel? Né? Daniel estava tão calmo ali. E o que aconteceu também com os 3 homens lá que foi fornado de fogo? Eles tinham paz porque ele sabia, mano. Ele tinha intimidade com Deus. Então isso aí não ia intimidar eles, não ia tirar a paz dele, não. Eles foram. Ele disse: eu não vou adorar você. E acabou, não vou. Pode entrar, eu vou entrar no meio, na fornada. Aí entrou, porque ele tinha paz. Então isso é a verdadeira paz. Convicção, né? A convicção. Tinha que fazer também. A pessoa que está na presença de Deus, irmão, ele nunca é abalado por nada, sabia? A luta pode vir. Ele está na presença de Deus, saber que tem um Deus todo-poderoso que pode dar vitória para ele. Né? Daniel na cova, né? Então, Ele ficou com paz. Jesus teve completa vitória. Por quê, pastor? viveu sempre em oração. Porque sempre viveu em oração. Então, mostra a importância da vida de oração, porque Jesus ele tinha uma constância de estar sempre ali, buscando do Pai aquilo que ele precisava para enfrentar. No Getsemane, principalmente, Jesus teve que orar. Então, você e eu, irmãos, temos que ter o nosso local secreto. Estava conversando com a Gabriela sobre isso ontem. Falei: amor, nós precisamos ter o nosso momento secreto todos os dias. Vai ter dia que vai ser maior, vai ter dia que o momento vai ser um pouco menor, vai, mas tem que ter. É o momento que você desliga de tudo, deixa o celular fora do quarto, que você avisa a esposa, avisa o marido, que você avisa no trabalho e você tira, você fecha a porta. Quando Jesus falou fechando a porta, Jesus estava falando, estava se desligando de tudo.
para ficar só com o Pai, que o Pai que te vê no secreto, De recompensa. Ele é o Deus do secreto. Ele te recompensará em público. Isso é muito interessante, é o poder da intimidade, é o poder da amizade, de estar sós com Deus, né? Eu ultimamente, durante esses anos, eu tenho muito procurado buscar mais a Deus e ter mais intimidade sempre com o Senhor, irmão. E eu estou percebendo que bem fácil eu estou conseguindo vencer as lutas que vem. Você vê, a luta vem feroz, né? Mas dentro de mim eu tenho uma parte que a confiança que está dentro de mim, Deus vai nos dar vitória. Então aí Deus dá. Agora, irmão, E a oração é só um ponto, pastor, porque tem um outro que a gente também não pode esquecer, que eu sempre falo, que é o jejum. Você precisa. O jejum ele é tão poderoso, irmão, que eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fazer jejum de mais de um dia, principalmente 2 dias. De jejum 2 dias é o quê? Eu comecei a jejuar hoje, digamos que eu não comi hoje o dia inteiro, eu dormi, amanhã o dia inteiro de novo, e eu dormi de novo. Então eu fui para terça-feira, jejuei domingo e segunda. Quando eu acordava na terça-feira, já depois de 2 dias de jejum, um jejum de oração, né? Jejum buscando a Deus, eu senti uma paz tão grande. Se você fizer hoje, você também vai sentir. Você sente uma paz tão grande, irmãos, 2 ou 3 dias, que não dá para explicar. Não dá para explicar. E eu falava para os meninos, né? Eu lembro do Carlos, do Lucas, eles faziam, e eles falavam: Gabriel, parece que eu estou pisando em ovos, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Você fica muito sensível ao Espírito Santo. Parece que eu estou flutuando. E é tão bíblico, que agora a ciência comprovou já, né? Agora estão falando já de 5, 7 dias sem comer, até quem não é crente. É tão bíblico que as inflamações físicas também acabam. A insulina, né? A resistência à insulina melhora, o sangue, a açúcar no sangue. Eu acho que era Ela tá dormindo do mesmo jeito. o açúcar no sangue diminui, então a tendência de diabetes, pressão alta diminui. Então você fica com o seu corpo leve, com aquelas dores que você acorda sentindo todo dia, te passa. Então não é só espiritual, é físico, é mental, a sua mente fica numa clareza, numa leveza. Tem ali uma dificuldade de não comer? Tem, mas um benefício espiritual. Você fica sensível ao Espírito Santo. Qualquer coisa você chora na presença de Deus. Sua raiva, oh meu Deus do céu, isso que é importante no jejum, pastor. Acordou? Tá se mexendo pra lá e pra cá. É assim. A ira, nada te atrapalha, nada te faz mal, pastor. Porque você está espiritual. A pessoa consegue perdoar, né? Tão fácil, né? Perdoar, releva. Tudo, né? A pessoa fica realmente no flow, fica zen, fica na Eu paz. sou uma pessoa que eu jejuei muito na época que eu era jovem, né? Eu jejuava todo dia. Era todo dia, Gabriel, meu jejum. Rapaz, eu emagreci tanto. Sabe quantos quilos eu casei? 54 quilos. Nossa. Pele osso. Eu tava com pó. Imagina. Então, eu era bem gordo, mas eu pesava mais de 80 quilos. Foi tudo através do jejum, né? O jejum e oração. Então, para vencer a carne, Quando eu me converti, eu perdi uns 10 quilos a mais. para vencer a carne, eu tenho que jejuar. Sim. O meu jeito é esse, é ter que jejuar para vencer a carne. As armadilhas de Santa Lázaro ela via, não, eu tenho. Sem contar que o jejum nos dá autoridade contra os demônios, né? Sim. Contra o mundo espiritual, nos dá poder Tudo. da vida. Então, irmãos, para ter a paz, nós aprendemos aqui, ter os frutos, nós temos que ter esse contato com Deus. Temos que ter esse contato com Deus. Esses frutos que nós falamos, são 9 frutos. A gente falou só de 3. Amor, alegria e paz. São esses 3 é a categoria de fruto que opera dentro da gente, no interior. Os outros furos têm a ver com como eu lido com as pessoas. Por exemplo, paciência. Por exemplo, bondade, né? E tem os últimos frutos que tem a ver com o estilo de vida, o caráter, que é a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio. Todos esses frutos nós temos que buscar, temos que receber de Deus para que a gente seja pessoas melhores. O domínio próprio é muitas pessoas precisam, né? Sobre casamento, pastor. Casamento, o ensino mais importante que tem sobre casamento
é sobre os frutos do Espírito Santo. É. Porque quanto mais fruto do Espírito Santo tiver, melhor eu vou tratar minha esposa. Quanto mais fruto do Espírito Santo ela tiver, melhor ela vai me tratar e a gente vai viver bem. Sim. O que faz o mal no casamento é a falta do fruto do Espírito Santo. É a pessoa irada, é a pessoa iracunda, é a pessoa sem paciência, a pessoa sem domínio próprio, a pessoa sem amor, sem bondade, sem paz, sem alegria. Amém, irmãos? Que possamos nos tornar melhores, porque isso é uma vida cristã. É uma vida que não é só apenas palavras, é uma vida que tem a ver com transformação, com uma vida nova, uma vida na presença de Deus. Vamos fazer uma oração, ficar sobre os pés rapidinho.